Bora, pessoal, fazer um panorama bem rápido aqui do mercado. E já de cara aqui com o nosso querido Ibov, certo? O mercado, pessoal, não está tendo muitas oportunidades, né? Para quem não sabe, nós estamos com um conflito muito grande lá fora, né? Essas guerras. Então, tudo isso influencia, né, nosso mercado. E falando aqui de Ibov, né, já falei em vídeos anteriores, né? Ele está um pouco lateral dentro dessa região. Mas, contudo, entretanto, todavia, né? Se eu for utilizar aqui as médias móveis, para quem gosta, eu utilizo muito. Gosto mais de verificar aqui a parte do volume, né? Mas eu costumo utilizar aqui o gráfico limpo, pessoal, é questão de preço. Porque a questão de preço eu consigo visualizar regiões de possíveis compras e de possíveis vendas, né? Porque o mercado ele não anda em linha reta sem fazer determinadas correções, né? Sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, beleza? Mas se tratando aqui do nosso Ibov, se olha para o gráfico semanal, meus estudos permanecem, pessoal, não são absolutos, mas eu não costumo apagar, né? Se eu for diminuir o zoom aqui, nós vamos ver que o Ibov ele vem de uma sequência, né, de altas. Se você for pegar aqui, não se atente às figuras, mas nós tivemos os nossos períodos, né, conturbados, né, de queda, aí ele retoma, faz uma pequena correção em preços anteriores, retorna novamente, tentando romper topos e assim sucessivamente, pessoal. O mercado ele vai caminhando em ondas, né? Vocês vão ver que eu costumo fazer esse desenho aqui para ficar bem didático, para vocês entenderem o processo, né? E assim por diante, beleza? O mercado vai se movendo, vai fazendo ajustes, seja ajuste de compra e chega a determinada região, você pega aqui, ajuste de compra, né? O mercado retorna a determinados preços e ele efetua também suas correções, mas trazendo para o nosso tempo presente, né? Inclusive tem aqui um pequeno canalzinho, né, de alta para quem gosta. Não se atente, pessoal. Eu faço apenas para confluência a gente ter uma melhor visibilidade, né, de onde foi que eu teve oportunidade de compra aqui e aqui. E o mercado, pessoal, ele vai se envolvendo, né? Ele faz suas extensões, faz a correção, estende novamente, rompendo resistências, retorna, né? Rompe novamente e vai tentar alcançar o que? Topos anteriores e assim o mercado vai caminhando. Se eu for trazer aqui para o gráfico diário, pessoal, né? Nós estamos em uma região muito importante. Por quê? Porque o mercado saiu dessa região, né? Dos seus basicamente seus 120 mil pontos, certo? Nós temos a região aqui do 137 que está sendo rompida, né? E precisa dar essa continuidade, se realmente esse movimento se comprovar, né? Eu já estou pegando justamente essa última pernada aqui, né? Que é uma pequena correção no topo anterior e rompeu novamente esta região, né? Essa região aqui marcada. E o que é que aconteceu, pessoal? Nós estamos vendo o seguinte: o Ibov, né, amanhã, o mercado é soberano, ele faz o que ele quer, mas, na minha visão, o que é que eu estou vendo aqui? Ele já fez esse seu movimento, né, de correção, voltando onde? Em topos anteriores, então isso se torna uma resistência. E se vocês observarem, eu já disse aqui certas vezes, este pavio, né, no fundo do candle, nos mostra o que? Força compradora, ou seja, não pode retornar, porque já teve uma, duas vezes toque nessa região. Então o mercado precisa agora romper o quê? Ele precisa romper esse topo. Porque caso, pessoal, caso aconteça, né? Não sou eu que estou dizendo, mas caso aconteça de o mercado fazer este movimento que ele está fazendo aqui, e amanhã, digamos, ele perder essa região, né? É claro que tem que ser uma pancada muito grande, ele perde essa região de suporte e vem buscar regiões mais abaixo, pessoal. E se voltar para dentro dessa região, eu vou até colocar aqui um pouquinho mais em destaque. Se voltar para essa região aqui, o negócio vai ficar um pouquinho mais feio, né? Porque, como eu já falei no início, nós estamos em guerra lá fora. Isso influencia o nosso mercado.
Então, se vocês andarem olhando aqui alguns ativos, PRIO, ele não está nos dando oportunidade, nem PRIO, nem Ambev, né? Eu vou pegar só algumas ações, pessoal, mais líquidas, né? Que todos estão mais familiarizados. Nós temos Vale ainda, pessoal. Vale está dando oportunidade? Está dando oportunidade, pessoal. Porque ele vem aqui, ó, trabalhando dentro dessa região, certo? Dentro dessa região. Então, nós sabemos que Vale é um ativo muito, mas muito valoroso, certo? Então, dentro desta região. E rompendo, ele vai buscar essa região do 59, região do 61, região do 64, e assim por diante. Então, Vale, tendo uma visão mais pelo gráfico diário, né? Vale dentro dessa região gera oportunidade, pessoal. Eu não vou mentir, gera oportunidade, porque além de ser um ativo que paga bastante dividendos, né? Vale muito a pena colocar em carteira, poder aumentar o patrimônio, porque ela não está perdendo essa região aqui dos 50, certo? Ele já está alcançando o quê? Regiões acima. Ou seja, se fizer amanhã um preço mais acima aqui do 53 no fechamento, né? Nós podemos ter o quê? Um preço de reversão. Ou seja, este movimento, né? Ele é defendido. Eu vou marcar aí outra coisa para vocês entenderem. Então, este movimento aqui, ele é defendido, certo? Tocou duas vezes. Então, temos um pequeno suporte aqui na região dos 52 e 43. E ele precisa fazer o que agora? Eu vou colocar em outra cor. Fazer este movimento aqui que ele está fazendo, certo? Faz esse movimento aqui, retorna para sua região e assim segue o seu caminho. Beleza? Então, vale aqui. Se continuar nesse preço, continua interessante. Não é recomendação, pessoal, entendeu? Apenas estudo para aprimorar os nossos conhecimentos. Mas, como eu sempre digo, eu sempre procuro comprar bons ativos em desconto, né, em promoções. Então, quem entendeu, entendeu. Beleza? Vamos agora aqui, VEG, né? VEG é um ativo muito interessante. Eu já falei também em vídeos anteriores que dentro dessa região seria muito interessante, né, fazer uma brincadeirinha, né? Eu vou dizer assim para quem entender, entenda, certo? Então, dentro dessa região, fazendo o mesmo processo, ó, aqui nessa região, é muito interessante porque isso aqui, que era uma resistência, se torna um suporte. Então, dentro dessa região, dá para a gente fazer uma brincadeirinha interessante, né? Ou para longo prazo, ou para fazer um swing trade. Mas eu prefiro alocar para longo prazo, né? Aumentar meu patrimônio e receber dividendos. Nós temos também Petro, né? Petro, esse belíssimo ativo aqui que paga belíssimos dividendos, beleza? E Petro se encontra no mesmo processo, pessoal, né? Ele faz as suas pernadas de alta, certo? E procura fazer suas correções. Eu já falei também anteriormente, né, que dentro dessa região, Petro me chama a atenção. Inclusive, eu já fiz uma entrada de Petro por pouco capital, mas para não ficar de fora, em busca de aumentar meu patrimônio, em busca de dividendos, certo? E conseguir surfar movimentos, né, para cima, né? Nós temos também, pessoal, Banco do Brasil, bastante interessante, apesar das coisas que vêm acontecendo, mas nada que venha abalar, mas preço de desconto. Se eu for olhar aqui no gráfico mensal, Petro vem fazendo grandes movimentos, só que vem alcançando suas regiões anteriores, onde em suas regiões anteriores me chama atenção para compra, mas não é recomendação. Beleza, pessoal? Seguindo o processo aqui, se for para o gráfico diário, vocês vão observar, né, que está uma queda muito grande, inclusive já está fazendo a correção aqui de 4% praticamente. Beleza? BB Seguridade, o mesmo processo, pessoal. Eu sempre vou procurar comprar em regiões de desconto que me chamam mais atenção. Ou seja, se eu tenho coragem de comprar o ativo e eu não comprei a 42 porque eu achava que estava caro, eu vou procurar comprar o quê? Barato, né? Em regiões de preço, certo? Então, essas regiões aqui me chamam a atenção para fazer uma brincadeirinha, beleza,
pessoal, não é recomendação, não é call, certo? É apenas para aprimorar nossos estudos. Até porque não sou analista, não sou CNPq, mas eu gosto de estudar, beleza? E gosto de passar conhecimento. E é sempre bom a gente aprender. E na melhor forma para a gente aprender é o quê? É ensinando aquilo que a gente sabe. Beleza? O que é que eu posso dizer mais aqui? Bradesco, né? Bradesco, eu já falei em vídeos anteriores que abaixo aqui dos 12 era um preço muito interessante. E agora a Bradesco busca alvos acima. Para quem comprou lá embaixo, vamos ver se a gente consegue carregar, né? Para quem comprou aqui nessa região, vamos ver se a gente consegue carregar até aqui os 17, né? Aqui os 22, aos 26, quiçá, né? Voltar para essas regiões. Vamos ver muito aí o que, é que vai acontecer com esses conflitos, né? Essas guerras. Os juros, vocês vão continuar subindo, vocês vão cortar um pouco mais, porque influencia, né, pessoal? Influencia bastante. O que é que nós temos mais aqui? Vocês vão ver que eu tenho muitos ativos, eu gosto de estar verificando alguns, né, para aprimorar conhecimento, mas a gente não tem muito a se falar de ativos que não tem muita liquidez. E outros aqui interessantes. A caixa ela está muito lateral já faz bastante tempo, mas se houver uma correção, né, para cá, não sei, quem sabe, seria muito interessante, né, para a gente tentar surfar este movimento, beleza? Quem foi mais? Acho que tinha Susby para dar uma olhada. Ora, Susby também já falei em vídeos anteriores, que dentro dessa região seria muito interessante, né? Porque região de briga, região de troca de lotes, ou seja, quem comprou em regiões abaixo, né? Vendeu em regiões acima, então fazendo o que? Embolsando esse pequeno lucro aqui, né? Esse pequeno lucro, porque já falei várias vezes, quem compra barato chega lá em cima, vende caro, e aí pega esse processo da expansão e faz uma correção, volta no preço, né? Não é o preço aqui, mas é o preço de mercado, onde houve troca de lotes, pessoas comprando e vendendo, certo, pessoal? Pessoas comprando e vendendo, então são preços que chamam a atenção. Então, SUSB alcançou suas regiões de defesa, suas resistências, né? Aqui vocês podem observar nessa região do 6418 e veio deste movimento aqui do praticamente 45, se eu posso dizer aqui mais ou menos, né? 45, 46. Fez seu movimento, fez a correção e chegou a defender 3 vezes este ponto. E está tentando voltar e fazer uma pernada de alta, né? Se vocês observarem, nós temos aqui Susby fazendo este movimento, né? Ele veio desse movimento aqui de alta, alcançou aqui região de resistência, fez sua correção e defendeu essa zona de suporte aqui dos 50. Agora, o que é que ele precisa fazer? Não é eu que estou dizendo. O que é que ele seria saudável fazer, né? Fazer um movimento, né, de alta, quem sabe aqui nessa região dos 58 e 65. Aí retorna defendendo essa região, porque é a região rompida, então sendo a resistência se torna suporte. E assim ele tende a fazer novas altas, né? Porque o mercado se move em ondas, pessoal. Eu já falei para vocês, vou tornar a reforçar. Isso vale para todo ativo, pessoal. Todo ativo, né? O que é que o mercado faz? Não sou eu, mas é o movimento do mercado. O mercado, pessoal, existem regiões. Eu vou colocar aqui em vermelho, mas vou colocar em verde, né? Regiões, né, de suporte. Olha, ficou vermelho, mas tudo bem. Regiões de suporte e regiões de resistência. Beleza? Aí o que é que acontece? O mercado, pessoal, como eu já falei, ele se move em ondas. Beleza? Se o mercado se move em ondas, existem ondas expansivas, certo? E ondas corretivas. Ondas expansivas, ondas corretivas e ondas expansivas. Show de bola, no desenho fica tudo lindo. Mas nem sempre o mercado vai se mover dessa forma. O mercado pode subir, né, fazer seu movimento de alta, fazer sua correção e do nada ele lateralizar, né? Aí do nada ele estoura lá para cima, que você vê aqueles candles com o corpo, né, todo preenchido. Aí do nada ele volta aqui, despenca, já perde essa zona de suporte e você fica desesperado sem saber o que fazer. O que é que eu indico, né? Não indicando, mas o que é que eu indico? O que é que você pode fazer? Se você quer a longo prazo,
né? Agora ficou verde. Mas se você quer a longo prazo, procura ali comprar regiões de suporte, né? Ativos que pagam bons dividendos, certo? Ativos que pagam bons dividendos e têm um potencial de crescimento. Então, o que é que você faz? O mercado está subindo, você já perdeu o bonde. O que é que você aguarda? Fazer um movimento de correção para você tentar pegar no menor preço. Se eu for, pessoal, colocar aqui um Fibonacci, daria mais ou menos o que? 50%. O Fibonacci seria mais ou menos um ponto ali de correção, um ponto de inflexão, aguardando o quê? Aguardando o próximo movimento, que seria esta pernada anterior lá para cima. Deixa eu marcar vermelho. Essa pernada anterior, né, que na maioria das vezes replica o mesmo tamanho, né, da pernada lá para cima. Eita, isso aqui, certo? E aí o que é que acontece? Isso aqui, pessoal, vou marcar em branco, se torna um pivô, certo? Isso aqui, um pivô. Por quê? Isso aqui, quando é defendido, se tornou o quê? Um suporte. E isso aqui, que era uma resistência, né, que foi rompida, se este mercado retornar, que tende a fazer isso muitas das vezes, isso aqui agora, pessoal, se torna um suporte. Beleza? Por quê? Toda a resistência, eu vou colocar aqui em cima, e todo o suporte, aqui na parte de baixo. Então, toda, pessoal, resistência que é rompida, ela se torna um suporte. Como assim? Se o mercado está vindo de baixo, isso aqui ele rompe, na sua volta, isso aqui se torna um suporte, como se fosse um piso de uma casa, beleza? E toda vez que o mercado está vindo de uma queda e perde esse suporte na sua volta, né? Isso aqui se torna uma resistência, ou seja, se torna também um piso. Se vocês conseguiram compreender isso aqui, pessoal, vocês podem pegar essa mesma analogia, esse mesmo critério, desculpa, esse mesmo critério e usar para todo tipo de ativo, pessoal. E aqui, através dos desenhos, através dos candles, vocês observam como é que o mercado chega em determinadas regiões. Se ele tem a agressão na compra, se ele tem agressão na venda. E vocês podem observar da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma grande agressão na venda, porque esses candles pretos aqui bem preenchidos indicam força vendedora, mas nem sempre cai em linha reta, certo? Vamos achar uma força aqui, né, compradora, por exemplo, essa aqui, ó. E aqui nós temos uma força compradora, porque candles brancos, né, indicando força compradora aqui no mercado. A depender do gráfico, pessoal, não se atente às cores, né? Geralmente pode ser verde, pode ser preto, vermelho, mas observe a questão do movimento, o que, é que o mercado está mostrando, certo? Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, mas é um panorama bem rápido, alguns ativos com liquidez, mas se vocês quiserem observar de uma forma mais abrangente, né, uma forma mais simples e resumida, eu já falei para vocês que nós temos, além do nosso querido IBOV, né, que é a nossa cesta de ações do mercado, como Petro, Ambev, Prio, Vale, Marfrig, BIF, nós temos também o índice de comércio. Eu vou sempre frisar isso aqui para vocês entenderem. Nós temos o ICOM, que é o índice de comércio. Nós temos o IEX, que é o índice, né, das elétricas, o IMOB dos imobiliários, IFNC, que é os bancos, o IMAT, que é dos materiais, o IFIX, que é dos fundos imobiliários, e nós temos a Small Caps, né? E o que é que isso aqui nos ajuda? Ao invés de ficar olhando ativo por ativo, ver aqui como é que está o setor do mercado. Eu vejo que está muito esticado, então não tem oportunidade, né, de compra. Como é que está o setor aqui das elétricas? Continua esticado. O imóvel continua esticado. E a FNC fazendo ali um pequeno pivôzinho, mas continua esticado. O IMAT, né, que se for diminuir até a questão do zoom, é que vai ter um pouquinho mais de defasagem, ou seja, ele não está acompanhando a situação do mercado, né? Se vocês observarem aqui, ó, está em declínio. Então, isso aqui não me mostra, pessoal, que ao invés de ficar olhando ativo por ativo, eu vim aqui e já olho de uma forma mais resumida. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Foi um rápido panorama, né? E agradeço a vocês. Tchau, tchau.